Olá pessoal, tudo certo? Eu vim trazer hoje uma breve introdução à fisiologia do sistema respiratório, tudo bem? Sobre o sistema respiratório, para que a gente estude de maneira confortável, precisamos fazer algumas subdivisões, tá? Como tudo que é disciplina na vida acadêmica, a gente precisa subdividi-la em tópicos para que o nosso aprendizado seja efetivo, né? E seja eficaz realmente, para que a gente consiga entender todas as etapas e no final conseguir amarrar bem o conteúdo. Então, quanto ao sistema respiratório, eu fiz uma subdivisão em tópicos, qual eu encontrei, mais facilidade para aprender, e aí eu imagino que te passando dessa forma, você também ache mais tranquilo. Então perceba, olha como é que eu dividi o estudo do aparelho respiratório. Primeira coisa, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a estudar as estruturas, tá certo? O que que significa estudar as estruturas? A gente vai começar a definir o que que compõe o aparelho respiratório, ou seja, quais os órgãos compõem o aparelho respiratório, aonde ele começa e aonde ele termina. E aí, qual a função básica de cada órgão, né? Que juntos compõem o nosso aparelho respiratório. Então, eu te mostro as estruturas, a gente inicia lá nas narinas, cavidade nasal, tá certo? E vai terminar lá na base dos pulmões e musculatura acessória, que auxilia no processo ventilatório. A gente te passa as funções de cada estrutura e aí, a gente vai para as funções do aparelho respiratório, tá bom? Primeira coisa, a gente te mostra qual é a função respiratória do sistema respiratório, tá bom? Depois, quais as funções não respiratórias do aparelho respiratório? O que que faz este aparelho que não só o processo de respiração? E associado a isso, o processo de ventilação. Quais são suas outras atribuições enquanto aparelho, tá? Depois, a gente vai para a ventilação. Qual é o mecanismo ventilatório do aparelho respiratório? No que consiste a ventilação? Ventilação é um termo que a gente fala de forma meio errônea, tá, pessoal? A gente costuma chamar ventilação de respiração, sendo que respiração é única e exclusivamente o processo de trocas gasosas e ventilação, o processo de expansão e redução da tua cavidade torácica e de elasticidade ou plasticidade dos seus pulmões. Então, ventilação nada mais é que inspirar, expirar, tudo bem? Isso é ventilação, isso não é respiração. Respiração é troca gasosa, é eu colocar oxigênio nos tecidos ou no sangue e remover o gás carbônico dos tecidos e do sangue, porque gás carbônico é tóxico, tá? Depois que a gente estuda, a ventilação, entendendo que ventilar é o conjunto inspirar, expirar, a gente passa para a mecânica respiratória. E a mecânica respiratória é entender essa complacência pulmonar, tá bom? Essa elasticidade ou plasticidade auxiliada e provocada ou promovida pelos músculos acessórios. Então, quais são os músculos que estão envolvidos nesse processo de abre caixa torácica, reduz espaço do tórax? Que músculos a gente tem participando disso? Não é só o diafragma, tá? Tudo bem que o diafragma é muitíssimo importante, que ele também separa a cavidade torácica de cavidade abdominal, mas não é só esse. A gente tem a musculatura dos músculos escalenos, os músculos intercostais internos e internos, a musculatura abdominal, claro, empurrando novamente o diafragma no sentido cranial, no movimento de expiração, tudo bem? Isso a gente vê lá na mecânica respiratória. Depois que a gente estudou a mecânica respiratória, então a gente sabe
qual é a musculatura envolvida e o que que cada músculo faz, de uma maneira bem leve, eu vou te passar agora, tá bom, gente? Nós vamos lá para volumes e capacidades respiratórias. Te lembrando que, apesar do ar, né, ele não ser líquido, ele é um elemento gasoso, ele também é medido em litros, tudo bem? Litros ou mililitros. Então, quantos litros de ar eu inspiro, ou quantos ml, e quantos litros ou ml eu expiro? São os volumes respiratórios, tá certo? Não só isso, a gente vai ver num gráfico um pouquinho mais para frente, e as capacidades respiratórias, que são basicamente o que que eu sou capaz de conseguir colocar para dentro, o que que eu sou capaz de conseguir colocar para fora. Gente, eu digo eu, mas sou eu, animal humano, e os nossos pacientes, tudo bem? Os animais não humanos. A fisiologia respiratória é a mesma, tudo certo? A única coisa que vai mudar é a frequência respiratória, logicamente, isso aí vem derivado de metabolismo, também de porte, né, e as lobulações pulmonares, em que a gente tem espécies com mais lobos pulmonares e espécies com menos lobos pulmonares, ou seja, menos divisões, perdoe-me, menos divisões, nos pulmões, tudo bem? Naquela porção de tecido conjuntivo elástico que compõe os seus pulmões. Agora, depois que eu estudei volumes e capacidades respiratórias, eu preciso ir para a bioquímica, a biofísica e a fisiologia da troca gasosa. Hematose não é simplesmente eu te dizer que vai entrar oxigênio, que é bom, e eu vou eliminar gás carbônico, que é ruim. É muito mais do que isso, tá? Tem toda uma questão de pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de gás carbônico, diferença entre pressões de gás atmosférico, do gás alveolar, é uma questão também ligada à volumetria, certo? Do que é trazido para dentro do meu organismo, em termos de volume de ar, e com base nesse volume, é a quantidade de material que eu tenho para poder levar o oxigênio lá para dentro e remover o gás carbônico, enfim, é uma é uma aula só de hematose para você, tudo bem? Então eu separei ele ali. Eu não vou simplesmente encerrar a hematose na função respiratória, ponto final, a gente vai detalhar um pouco mais. No final das contas, eu preciso te mostrar também influência do sistema nervoso autônomo, tá, no acontecimento, o evento respiratório, a influência do sistema nervoso autônomo no aumento da minha frequência respiratória ou na diminuição da minha frequência respiratória. Te lembrando que frequência respiratória elevada a gente chama de taquipneia, e frequência respiratória reduzida ou diminuída a gente chama de bradipneia. Tudo bem, pessoal? Como fechamento da apresentação da fisiologia respiratória, eu encerro com o equilíbrio ácido básico, que nada mais é que a gente estudar o potencial hidrogeniônico dos fluidos corporais, principalmente do sangue, tá? Então, quando eu for te trazer esse assunto, equilíbrio ácido básico, a gente vai trabalhar basicamente com o pH do sangue, tudo certo? Ali eu coloquei, minha gente, um balãozinho, tá vendo? Basicamente, tudo que acontece aqui é ou se deve ou é devido à diferença de pressão. Então, quando a gente fala de mecânica respiratória, quando a gente fala de hematose, quando a gente fala de funções respiratórias e não respiratórias, pH, né, que é o equilíbrio ácido básico, a gente está resumindo isso à diferença entre as pressões. Pressão de dentro dos meus alvéolos, pressão pulmonar, pressão atmosférica, e tudo isso vai refletir também em volume, tudo certo? Então, bem como fisiologia cardíaca, que trabalha muito relação volume e pressão, aqui da mesma forma, a gente também vai trabalhar a relação volume e pressão. Aqui
tudo se deve à diferença de pressão. Tudo certo? Aquele desenho ali do lado foi um desenho que eu fiz em sala, né, na sala de aula, e o pessoal achou bonitinho, então eu caí na conversa deles, me iludi, acabei também achando e trouxe ali para você dar uma olhadinha. É só um rabisco, tá, gente? Não conta para o professor de anatomia que a minha árvore traqueobrônquica só tem 3 gerações, tá? Porque a gente sabe que tá errado, mas é só uma ilustração, tudo bem? Para a gente seguir, eh, como eu te falei ali no nosso roteirinho, né, nos nossos tópicos que precisamos seguir, eu trago para você primeiramente as estruturas que compõem o trato respiratório, tá. Quais são as estruturas que compõem o nosso lindo e fantástico sistema respiratório? Iniciando pelas narinas, então a gente tem narinas, né, as fossas nasais, e aí na sequência cavidade nasal, com os seus ossos muito particulares, o seu epitélio olfatório, nervo olfatório, que comunica com o bulbo olfatório, na região encefálica, é é um assunto também bem extenso, mas agora eu te apresento só como narina e cavidade nasal. Na sequência, o que que a gente tem? Primeiro narina, cavidade nasal, chegamos à faringe, que se divide em naso, ó, naso e orofaringe, descendo ou caminhando sentido caudal, vem a laringe com suas belíssimas cartilagens, a tireoide, a cricoide e a aritenoide. Depois disso, a linda, a estrutura mais fantástica que existe num organismo animal, e aí eu digo humano e não humano, a traqueia. Meus alunos sabem, eu tenho paixão pela traqueia. Cada um gosta do que bem lhe convém, né, minha gente. Eu adoro uma traqueia, eu acho perfeito. Eu acho a estrutura traqueal, com seus anéis cartilaginosos, que há necessidade de existir para que esse órgão ou essa estrutura não colapse, eu acho a coisa mais fantástica do mundo, mais incrível do mundo. A biologia é incrível, né? E na sequência da traqueia, a gente tem uma abertura, chama-se carina, para que bifurque-se a traqueia em 2 brônquios primários, né, brônquios principais. Dos brônquios principais, ramificamos para 2 brônquios secundários, né, e aí na sequência, aquela árvore brônquica que você bem conhece, mas se você não se lembra, eu já já vou te mostrar uma imagem. Agora, eu só quero te explicar por que que eu coloquei esse slide aí. Porque eu percebo como necessário a gente fazer uma fisiologia comparada, tá certo? A fisiologia comparada é eu trazer para você o que que eu, animal humano, possuo na minha composição anatômica e fisiológica, e os nossos animais não humanos também, para que encontremos similaridades, semelhanças e possamos, assim, inclusive ter mais sensibilidade durante os nossos atendimentos, por conta de sabermos realmente, com exemplo em nós mesmos, qual é o sofrimento que esse paciente está passando, um broncoespasmo, uma traqueia colapsada, né, toda aquela questão de dispneia, a nossa fisiologia, ela é muito semelhante, então as nossas patologias possivelmente também, tá, isso a gente vai vendo mais para frente, conversando mais para frente, mas eu já te adianto, sim, são muito semelhantes. A gente não faz traqueomalácia, mas obviamente a gente entende qual é o desconforto causado por uma traqueia colapsada, será que não entende não? Imagina a sua se fechasse, né. Então eu acho muito bacana, quando a gente compara as coisas, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais empática inclusive, né, além de mais científica, é claro. Por isso que eu trouxe essas 3 imagens, onde tu pode ver a estrutura ali do sistema respiratório no humano, no canino e no equino, que é a minha espécie de adoração, tá certo? O que muda é o tamanho dos pulmões, lobulação, número de anéis da traqueia, mas basicamente a sequência estrutural é a mesma e funcional também, tudo certo? Aqui tem mais uma imagem, né, ali do sistema respiratório de um humano, em que há uma ampliação da porção respiratória disso.
para que a gente vá só conhecendo essas estruturas e poder estudá-las com detalhes maiores numa sequência aí, tá bom? Olha lá, pessoal, aqui uma descrição um pouco mais didática para você. Então, na parte superior, a laringe, imagine que esteja, obviamente, as nossas fossas nasais, cavidade nasal, tá bom? Aí, faringe com a sua naso e orofaringe, depois a laringe belíssima com as suas cartilagens, perceba ali a cricoide, a aritenoide, a tireoide, certo? Depois a gente tem a traqueia, bem identificada ali para você entender, a bifurcação que chama-se carina, brônquios primários, aí ramificando os brônquios secundários, terciários, e assim as gerações de brônquios, até chegarmos nos bronquíolos, e aí eu tenho bronquíolos que não são respiratórios até os bronquíolos terminais, e aí tenho também bronquíolos respiratórios. Mas, professora, qual que é a diferença? Bronquíolo não respiratório e bronquíolo respiratório? Calma aí, eu vou te dizer. Bronquíolo não respiratório é aquele que não tem capacidade de fazer troca gasosa, ele só está conduzindo o gás. E os bronquíolos respiratórios também têm potencial de fazer hematose, também tem potencial de fazer troca gasosa, tá certo? Não são só os alvéolos. Os últimos bronquíolos em contato mais íntimo com a porção alveolar, também é capaz de fazer troca gasosa, tudo bem? Então, basicamente, era isso que eu queria te trazer de informação aqui. Eu tenho algumas imagens bem bonitas, olha só. Por que que eu trouxe essa daqui, pessoal? Para te mostrar e te informar que a ligação íntima entre sistema cardiovascular e sistema respiratório precisa, por motivos óbvios, muito óbvios, existir. É por isso que nessa imagem eu te mostro ali, né, a estrutura pulmonar ali mais projetada para trás, a traqueia, tá vendo? Mas aqui na frente, os grandes vasos da circulação pulmonar. Para você lembrar disso, quando a gente fala de coração, e temos a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, aqui você pode ver essa ligação tão íntima. Olha o calibre dos vasos que teoricamente ali sairiam do coração em direção aos pulmões ou retornariam dos pulmões em direção ao coração. Isso está demarcado nessa gravura, nesse desenho muito bonito, inclusive, pelos vasos cortados ali calibrosos em azul e vermelhinho, percebe? Onde a gente referencia de forma didática os vasos de cor vermelha, transportando o sangue arterial rico em oxigênio, e os vasos de cor azul, o sangue pesado em gás carbônico, que é o sangue venoso, tudo bem? Dessa imagem a gente pode pegar e dar uma limpadinha e passar para essa, que ilustra para você exatamente aquele órgão lindo e fantástico que é a traqueia com seus anéis cartilaginosos. Essa constituição cartilaginosa da traqueia confere rigidez, tá? E essa rigidez é necessária e insubstituível e inquestionável à vida. Se eu tivesse uma traqueia muscular, por exemplo, ela permanecia mais tempo do dia, né, ou da vida do animal fechada, ou seja, que vida longa seria essa? Nenhuma, né, esse animal morreria em pouquíssimo tempo, porque a passagem de ar ia estar comprometida, tudo bem? Então eu preciso de um órgão rígido que não colapse para a passagem do ar acontecer de forma tranquila e sem obstáculos fisiológicos, bem fisiológicos. Agora patológico temos várias enfermidades, até o excesso de muco, né, minha gente? O excesso de muco, ele é capaz de diminuir a luz da traqueia, ou seja, aquele espaço físico que teria que ficar livre para a passagem do ar, vai estar comprometido, porque vai estar cheio de muco ali, tá certo? E aí a luz diminui, a passagem do ar obviamente também diminui. E a gente pode ver um animal entrar num quadro de dispneia tranquilamente por isso, tá certo? Aquela sequência de tópicos que eu te falei, eu estou obedecendo, e agora eu vou te mostrar a função respiratória, tá bom? A função respiratória nada mais é
que troca gasosa, tá? Então a gente está falando aqui de trocar gases. Bota oxigênio para dentro aí, professora. Tira gás carbônico daqui porque está me intoxicando. É basicamente assim que funciona esse mecanismo de hematose, tá? Consiste no carregamento do oxigênio necessário para os órgãos e tecidos e na remoção também do gás carbônico, que é resultante do metabolismo, e se permanecer ali, ele gera uma toxidez importante, tá certo? A hematose, como a gente já bem sabe, depende intimamente do bom funcionamento das circulações sistêmica e pulmonar, o que explica a ligação entre esses sistemas, né? O cardiovascular e o respiratório serem tão fortes, serem comunicados por vasos calibrosos importantíssimos, tá? Para a manutenção da vida. É importante que você lembre que oxigênio é fonte de vida, né? Fonte de vida intra e extracelular. E o gás carbônico é tóxico. Por isso, essa troca é indispensável à vida. Oxigênio, eu preciso muito. Gás carbônico, eu não quero, não. Então, trata de tirar ele dali. Como é que a gente trata de tirar ele dali? Com as trocas gasosas, tá certo? Trabalhando novamente. Tu lembra do balãozinho lá? Na diferença de pressão. Pressão de gás carbônico, pressão parcial de gás carbônico, pressão parcial de oxigênio. Quando eu abrir a grande gaveta hematose, a gente vai estudar muito bem isso. Por enquanto, eu só preciso que você entenda: o pulmão tem função respiratória. Aquelas áreas do pulmão que compreendem alvéolos e bronquíolos alveolares fazem a troca de oxigênio, fica para você que é muito bom, gás carbônico me devolve aqui que eu vou botar para fora, porque vai te intoxicar, tá certo? Então é assim que funciona a troca gasosa. As outras regiões anatômicas do aparelho respiratório que não realizam a respiração, eu já te contei que respiração é trocar gases, a gente chama de espaço morto anatômico ou área condutora, tudo bem? Então, função respiratória acontece na área respiratória, que é bronquíolo alveolar e alvéolo, e a função respiratória é entregar oxigênio para quem precisa e remover gás carbônico para não intoxicar. Tudo bem? Esta troca gasosa, ela acontece em dois momentos. Uma lá na pequena circulação, na circulação pulmonar, tá certo? Em que o pulmão está oxigenando o sangue que veio do corpo rico em gás carbônico, então ele oxigena esse sangue e devolve para o coração disparar ao longo do corpo. E também acontece entre o sangue, os capilares e os tecidos. Então, um capilar sanguíneo encosta num tecido necessitado, entrega oxigênio para ele e recolhe o gás carbônico como um eficiente lixeiro, retirando tudo aquilo que faz mal para metabolismo celular e para todo o nosso funcionamento fisiológico, eu posso dizer assim, tudo bem? Agora, como eu te apresentei a função respiratória, devo te apresentar as funções não respiratórias também. Então, quem é que faz as funções não respiratórias, professora? A área condutora do aparelho respiratório, ou também chamado na literatura de espaço morto anatômico, que compreende cavidade nasal, que compreende laringe, faringe, traqueia, brônquios e bronquíolos não respiratórios. Novamente, narina, cavidade nasal, nasofaringe, laringe com suas cartilagens, traqueia, brônquios e bronquíolos não respiratórios. Essas são as áreas condutoras do sistema respiratório. Tudo bem? Eu espero que sim. Então, vamos lá.
Professora, o que que o aparelho respiratório faz, além de respiração, que é troca gasosa, você já me explicou. Ele participa de outros mecanismos e eventos necessários, tá? Para o bom funcionamento do organismo animal, humano e não humano. Ele participa da olfação, tá bom? Sentir cheiro e outras manifestações que o olfato pode provocar nos animais. Por exemplo, aquele órgão vômero-nasal em que o animal define feromônios, né? Então entra um pouquinho na questão reprodutiva. Ali o epitélio olfatório participando, né, da percepção dos odores, junto com o nervo olfatório, as placas crivosas lá dos teus etemoides, osso etimoidal, tá certo? Que trabalham ali na sensação, né, um órgão do sentido, o nariz é um órgão, tá, gente? Um órgão do sentido, a olfação, né? A fonação, a produção da voz, da fala ou da vocalização, no caso dos animais, também é de responsabilidade do aparelho respiratório, tá? Ali a gente tem um trabalho conjunto da faringe também, eu não botei ali escrito para ti, mas da faringe também junto com a laringe, suas cartilagens e pregas vocais, que quando fechadas, há uma pressão ali do ar, óbvio, né? Eu te falei, aqui tudo termina em diferença de pressão, e então as cartilagens e pregas vocais fechadas produzem um aumento de pressão e isso se reflete num som, tudo bem? Então, função não respiratória até agora que a gente viu, olfação, fonação. Agora, o controle do pH dos fluidos corporais, que é o equilíbrio ácido básico. Eu só coloquei ali para te dar uma sensação de quero mais, uma enzima que trabalha ali no processo do carregamento do gás carbônico e atua obviamente também, né, porque o gás carbônico ele pode ser transformado em ácido carbônico, no controle do pH, então eu vou te apresentar no momento mais oportuno, mas já conheça o nominho dela, anidrase carbônica, tá, participando do equilíbrio ácido básico. Aí a gente tem função de proteção do aparelho respiratório através dos pelos, pelo da narina que você não gosta e quer tirar, pelo é proteção, tá? Para que sujidades, partículas não cheguem até o teu trato respiratório inferior, mais importante em termos de troca gasosa e comprometa inclusive isso, tá certo? Então é proteção. Os cílios da traqueia, principalmente, do epitélio pseudoestratificado, ciliado traqueal, tá bom? Eles trabalham como grandes vassouras, grandes não, né, pessoal? Porque são micro, pequenas vassourinhas varrendo tudo que não presta, ou seja, partículas, esporos, eh eh, até micro-organismos, dependendo, né, do seu porte, tamanho, limpando para que não desçam e perpetuem ali, se projetem para vias aéreas inferiores, mais importantes, causando até uma pneumonia, talvez, tá. Então os cílios, eles ficam da traqueia, do epitélio traqueal, eles ficam batendo para limpar essa via aérea, tá certo? Essa porção condutora. As glândulas, né, glândulas unicelulares, então uma célula, uma glândula que produzem muco, também serve para proteção do epitélio, além de toda uma questão de hidratação da via aérea, tá certo? Isso também é proteção. O aquecimento, quando necessário, do ar, o resfriamento, quando necessário, do ar, também é proteção, tudo certo? Aí a função endócrina do pulmão, de extrema importância para controle da pressão arterial, e quando a gente chegar a discutir sobre, sistema urinário e função renal, eu vou detalhar mais sobre essa função endócrina, mas é importante que você saiba agora, de pronto, que o aparelho respiratório participa do controle da pressão arterial. E como que ele participa do controle da pressão arterial? Ele participa sintetizando a enzima conversora da angiotensina, que a gente chama carinhosamente de ECA, tá? Faz a conversão ali, angiotensinogênio, angiotensina 1 e angiotensina 2. Esse sistema, ou esse
esquema, ele entra num combo renina, angiotensina, aldosterona. Isso aí é papo para a fisiologia do aparelho urinário, tá? Função renal. Não se preocupa agora com esses nomes que eu te falei, tá bom? Só lembra que o aparelho respiratório, ele produz uma enzima. Ele tem uma função endócrina, então ele produz a ECA, que é a enzima conversora da angiotensina. Tudo bom? Guarda isso na tua cabecinha, depois eu detalho com você. E agora, para fechar essa função, essas funções não respiratórias, né? Para fechar a minha apresentação desta parte, eu te digo que também existe função imunológica no aparelho respiratório. Função de defesa, tá certo? Como que é a função de defesa no aparelho respiratório, professora? O aparelho respiratório, ele possui células fagocitárias particulares dele, tá? E a gente chama de macrófagos, macro de grande, fago de engolir, então células grandes que engolem, alveolares, tá bom? Quando esses macrófagos não estão no aparelho respiratório, eles não recebem esse sobrenome, tá certo? Eles são apenas macrófagos. Agora, quando eles estão nas vias aéreas, na região pulmonar, a gente dá o nome de macrófago alveolar, não só porque a gente quer, mas é porque eles têm características particulares, que é o seu citoplasma cheio de gotículas de gordura, parecem bolhas de sabão dentro do próprio macrófago alveolar. E essa característica citoplasmática desse macrófago, em específico, confere a, a, a diferenciação dentre outros tipos de fagócitos e fagócitos presentes em outros sistemas. Então, é única e exclusivamente nos alvéolos ou interstício, ali espaço entre os alvéolos, que a gente possui macrófagos alveolares, tá bom? E qual é a diferença? A diferença é que no citoplasma desses macrófagos existem gotículas de um líquido mais lipídico que aquoso, tá certo? E confere essa característica na lâmina do microscópio, as gotículas que a gente percebe no citoplasma. Tudo bem? Fora isso, a gente também tem a presença do surfactante, que é um líquido, né, que controla a tensão superficial dentro dos alvéolos. A gente tem, ali tu pode ver na figura inferior, na tua tela do lado direito, células tipo 2 e ali entre os parênteses escrito surfactante. Surfactante é esse líquido lipídico proteico e com alguns íons que está presente dentro dos alvéolos, tá? Para evitar que os alvéolos colapsem. Então, eles empurram os alvéolos no sentido centrífugo, enquanto a água puxa os alvéolos no sentido centrípeto, tá? Então, o que que aconteceria? Se eu não tivesse esse líquido surfactante, que é produzido pelas células tipo 2 ou pneumócitos tipo 2, lá no interior dos alvéolos, onde ocorre a troca gasosa, eles seriam uma bexiga fechada, porque a água, ela atrai a parede do alvéolo, as paredes do alvéolo. Imagina uma sacola de mercado, quando você coloca água dentro ou ela está molhada, ela não fica com as paredes juntas e é difícil de você abrir? Imagina essa sacola sendo o alvéolo. Então, se tivesse água ali, ele ia colapsar. Como é que ia haver troca gasosa? Sai gás carbônico, entra oxigênio. Se ele está colapsado, percebe? Então, se dentro do alvéolo tivesse só a água, ele ia estar fechado, não ia estar fazendo sua função. Então, eu precisei lançar mão de um outro líquido. Imagina o alvéolo aqui, tá vendo? Se ele tivesse água no seu interior, as paredes iam se atrair e ele ia colapsar. Mas aí eu tenho surfactante, que é um líquido que tem composição lipídica, proteica e iônica, que faz isso aqui novamente. Ele diminui a tensão, então ele está querendo tensionar, ó. Aí vem o surfactante e abre novamente o alvéolo, tá?
Então é um líquido que faz com que o alvéolo não colapse. Existe uma outra força que faz com que o alvéolo não colapse, que chama-se volume residual. Mas eu vou deixar esse papo para a próxima aula, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, porque eu já te apresentei as estruturas, a gente já conversou um pouquinho da parte introdutória, mais ou menos, e é muito que mais ou menos, tá? Porque hematose é uma viagem. Hematose a gente vai abrir uma aula só para ela. Um pouquinho do que é troca gasosa, então, e as funções não respiratórias do aparelho respiratório. Na próxima aula, a gente vai estudar volumes e capacidades respiratórias, um pouco da mecânica e biomecânica da ventilação. Na sequência, a gente vai estudando os outros tópicos, tá certo? Mas eu encerro por aqui a aula de hoje e conto com você e com a sua audiência para sequência desse conteúdo, tudo bom? Na próxima aula, mecânica da ventilação, volumes e capacidades pulmonares. Um beijo para vocês e até a próxima.